Olá, que alegria estar aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, dessa vez de uma forma diferente, né, por uma condução do Espírito Santo. Eu vou fazer uma série de 6 passos do que fazer quando a dificuldade lhe sobrevém. Antes eu quero agradecer a todo mundo que está seguindo o canal que eu montei, que está curtindo, que tem comentado, que tem me incentivado. Obrigada, minha família, meus amigos queridos. Muito obrigada de todo coração. Isso para mim é importantíssimo. É um incentivo para que eu prossiga, né? E assim, ver as visualizações me enche de alegria por perceber que aquilo que Deus tinha revelado ao meu coração tem sido útil para outras vidas, porque eu tenho certeza que não é apenas mais uma visualização, é a palavra de Deus indo para aquilo que lhe apraz, como desde o início eu falei. Então vamos lá. Quando a dificuldade nos sobrevém, o que fazer? Talvez a minha dificuldade, o que eu passei, a minha história, não tenha a ver com a sua história exatamente, mas eu creio que Deus sempre tem a nos ensinar. E talvez no que eu vivi, quando algo ruim me sobreveio, quando o meu divisor de águas aconteceu, pode ser algo que te ajude na sua adversidade. Talvez seja um filho nas drogas, talvez seja alguém que você perdeu, né, num tempo de tantas perdas. Talvez algo que fizeram contra você, um roubo, uma traição, uma perda de um trabalho, né, a sua carreira que talvez esteja estacionada, e isso talvez lhe traga adversidades. Então eu não sei, mas o Senhor conhece o nosso coração por inteiro e por completo. E eu tenho certeza que Ele quer nos tratar quando a adversidade nos sobrevém. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar desses 6 é: examine-se. Examine-se. Deus, independente de se essa dificuldade que lhe sobreveio foi algo que você causou, né? Porque às vezes a gente comete algo e nos sobrevém uma adversidade. Veja a história de Pedro. Pedro pecou contra o Senhor, o negando, né? E lhe sobreveio uma angústia terrível, pensamentos ruins. Ele caminhava depressivo. A palavra diz isso, não com a palavra depressão, mas ele caminhava angustiado, até que ele reencontrou a Jesus quando ele ressuscitou. E Jesus, que é um mestre, ele é o amor, ele é a vida, ele foi a Pedro e tratou com Pedro na intimidade, recriou o cenário do pecado, recriou o cenário ruim da negação. E quando a gente conhece um pouco mais profundamente a história, a gente vê que cada vez que ele pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Cada vez que ele pergunta isso tem um significado diferente. Porque, para quem conhece a história bíblica, Pedro era assim, ele se achava de certa forma, sabe? Ele achava, não, eu morro contigo, eu tô contigo até debaixo d'água, mestre. Ele era esse tipo de pessoa. E quando a coisa apertou, arrochou, ele negou, né? Então, ele mesmo, quando Jesus falou ali à mesa que um negaria, ele jamais pensava que fosse ele. Mas quando a dificuldade sobreveio, ele negou. Só que Jesus não deixou ele no deserto. Jesus foi até ele, Jesus resgatou, Jesus colocou ele no lugar dele, no sentido de falar: Pedro, você não era isso tudo que você pensava, não, mas você pode ir muito além se você deixar eu transformar seu coração. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Então, quando a dificuldade lhe sobrevier, examine-se. Examine-se. E na minha dificuldade, na minha dor, no meu divisor de águas, Deus falou comigo, Ele escancarou, Ele me mostrou, sabe o quê? Lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta.
Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta. E eu não entendia. Eu não entendia porque hoje eu vejo que existia uma raiz de orgulho no meu coração que me fazia olhar para o outro. Porque nós já temos essa tendência. Independente de que se aquilo que nos aconteceu, tramaram pra gente no trabalho e nós perdemos o emprego. Independente de ter sido algo nesse nível, a gente já tende a pôr a culpa no outro mesmo. E se alguém fez algo contra nós, a gente tem todas as armas do mundo para colocar toda a culpa nele. Só que não é isso que Deus deseja. Culpar o outro, acusar o outro, não vai te levar onde Deus quer levar você. Então eu coloquei assim: viva a dor que te sobreveio, mas não fique remoendo. Use ela em seu favor, para o seu crescimento. Então diz assim: eu não estou dizendo que o que te sobreveio foi sua culpa. Não estou dizendo que você foi como Pedro, que foi sua culpa, que a sua angústia, que a sua dor, que a sua perda, que alguém que morreu foi sua culpa. Não é isso. Mas eu creio que Deus aproveita uma circunstância para nos mostrar onde nós podemos ser melhores. No meu caso, Deus disse isso para mim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volta. Eu não enxergava aquilo porque a minha perspectiva estava no outro. Então eu não via. Mas sabe quando aquela palavra vem ao seu coração em forma de sermão? Tipo assim, você abre o armário, a palavra tá lá. Você abre a geladeira, a palavra tá lá. Você conversa com seu filho, a palavra tá lá. Essa palavra insistentemente Deus trazia ao meu conhecimento. Não só pela leitura, não, mas pela pregação que eu assistia, pela pessoa que conversava comigo, pela igreja que eu ia ouvir uma pregação. Deus falava comigo insistentemente: lembra-te, pois de onde caístes, arrependa-te e volta. E quando, só depois que realmente eu abri o meu coração para olhar, para me examinar, é que eu pude enxergar que Deus queria mostrar, queria que eu olhasse para mim, queria usar aquela diversidade para que eu olhasse para mim. Então, quando eu observei, eu também desejei acusar outras pessoas. Antes de eu observar, eu também desejei acusar outras pessoas. De pensar, né? Eu colocava assim, quando me rendi, descobri que Deus sempre quis falar comigo. Mas só quando eu me rendi é que eu pude descobrir, é que eu pude perceber que Deus sempre quis falar comigo, porque eu pensava: meu Deus, essa dificuldade me sobreveio. Por quê? Se eu era assim, se eu era assada, e aí eu começava a colocar para Deus o que eu era, o que eu fazia, e Deus me mostrou, me trouxe lembranças que me mostraram que Ele sempre desejou falar comigo como Ele fala hoje, que Ele sempre desejou caminhar comigo como Ele caminhava hoje. Deus tocava o meu coração de N maneiras. Uma delas era assim: sempre que eu ia levar uma palavra, no meu caso, eu já tive a oportunidade de levar a palavra na minha igreja, Deus dizia assim, de alguma maneira ao meu coração: isso precisa ter sentido para você primeiro, para depois você falar aos outros. Quando às vezes era uma mensagem no celular que eu desejava repassar, o meu coração era tocado para não passar, só que eu não obedecia aquele ímpeto do meu coração. Eu ia lá e passava, era como se fosse para resolver uma coisa, passei a mensagem e acabou. Então, era como se fosse algo técnico, como se fosse algo para eu cumprir um papel. Eu não esperava, como hoje Deus tem me ensinado, essa palavra fazer sentido, essa palavra fazer efeito no meu coração para tão somente passar ela. Eu usava ela como para cumprir um papel. E Deus sabia do meu coração. Eu mesma nem parava para avaliar isso. Hoje eu avalio dessa maneira. E Deus me mostrou, dentro desse meu autoexame, que me mostrou muitas coisas, coisas doloridas que eu pude enxergar em mim. Mas se a dor te sobrevier, se alguém pecar contra você, se alguém passar a perna em você no trabalho, se você perder alguém que ama, e aqui você tá falando com alguém que já perdeu. Eu já perdi alguém que eu amo muito. Eu não digo que eu amava, porque para mim o amor é além da vida, né? A gente continua amando aquela figura que Deus nos trouxe. Você tá falando com alguém que já perdeu também. Não foi essa dificuldade em si que me fez observar esses passos, mas eu percebi que Deus sempre quis falar ao meu coração, que Deus sempre desejou me transformar por inteiro. E às vezes isso vai exigir que Ele coloque o dedo na nossa ferida. Mas não é para nos acusar, é para nos podar.
e nos fazer render mais frutos ainda, como diz a palavra. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, examine-se, examine-se e examine-se. Procure em você o que pode ser melhor e observe o para quê é isso que te sobreveio.